Olha, a gente teve aí o áudio do Maciço que foi vazado, né? Vazado. E uma das várias coisas que foi muito repercutido foi: como assim o São Paulo tá pagando a multa do Dorival? Que foi o que o Maciço falou, né? Que tava pagando ainda o Crespo, o Beldia, o Dorival, e a gente ficou sem entender nada, porque, segundo informações da época, a CBF que ia pagar a multa do Dorival, até porque ele que estava saindo, não foi o São Paulo que estava demitindo ele, então o São Paulo não tinha que pagar nada. Aí depois veio as informações de que essa dívida que o São Paulo realmente tem com o Dorival é em relação a premiações da Copa do Brasil, tá? Então o São Paulo deve ao Dorival premiações da Copa do Brasil e não o dinheiro da multa. Aí o Pedro Lopes do UOL, tá? Ele publicou o seguinte no Twitter dele: depois de conquistar a Copa do Brasil, o São Paulo registrou 5,2 milhões em saques em dinheiro vivo de suas contas e justificou isso, inclusive, para a polícia como premiação. E o treinador do time não recebeu? Quem recebeu? Foi o que o Pedro Lopes publicou no UOL. Pedro Lopes, que foi um dos principais jornalistas aí, né, que investigaram, que apuraram aí todos aqueles escândalos que a gente viu aí de dezembro para cá, do final do ano passado para cá. Pedro Lopes foi um dos principais responsáveis aí, um baita de um jornalista, e ele traz aqui que o São Paulo registrou, né, 5,2 milhões que foi tirado das contas como dinheiro de premiação. Inclusive, como está sendo investigado, justificaram isso para a polícia, né, ó, esse dinheiro aqui foi tirado para a premiação. Aí agora essa informação que não pagou a premiação do Dorival, o que fizeram com o dinheiro que era do Dorival? Porque ele tinha participação nisso, porque ele era o técnico do time, né? Então, mais uma coisa aí obscura que acontece no São Paulo, que a gente fica sem respostas, né? Se não pagou o Dorival com esses 5,2 milhões, foi para onde o dinheiro? Mais uma questão, né? Mais uma situação aí. Enfim, para a gente seguir aqui agora e falar de outra situação aqui muito complicada, né? Que é sobre a questão do Outen Aires aqui, podia ser, cara, São Paulo é uma zona, né, cara? Podia ser punido aí, ia ter uma votação para poder punir o Outen, aí foi cancelada a reunião, aí ontem saiu a informação que o Outen Aires destituiu todo mundo ali da comissão de ética, né? Ele destituiu todo mundo e já tinha indicado novos nomes já para poder fazer parte dessa nova comissão de ética. Aí saiu mais um reviravolta, olha aí. O João Farias, vice-presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, anulou o ato Outen Aires de destituição de 5 membros da comissão de ética do clube. O Outen chegou até mesmo a nomear os novos nomes, a gente repercutiu isso aqui no vídeo de ontem. Nessa decisão, o João Farias sustentou que o Outen está em conflito de interesse em grau máximo, já que ele figura como réu em processo disciplinar conduzido justamente pela comissão de ética que decidiu afastar. E é verdade, né? Porque é simples. A comissão de ética estava ali julgando ele, né? E ele podia pegar ali uma suspensão, tanto que o parecer da comissão de ética foi para punir, né, o Outen Aires aí por 120 dias. Aí ele falou: vou destituir todo mundo da comissão de ética, que estava julgando ele. Foi lá, tirou todo mundo e já tinha indicado novas pessoas. E essas novas pessoas que ele indicou, 3 aí dos 4, se não me engano, que foi indicado, 3 dos 4, 3 era do grupo político dele, né, que apoiava ele. Então, é isso. Vocês vão me julgar? Então tá bom. Vou destituir todos vocês e vou colocar novos membros que me apoiam. Foi isso que o Outen Aires fez, o que é um negócio inacreditável, mas isso explica muito, né, da parte política do São Paulo, por que o São Paulo tá na situação aí que tá. Cara, é um negócio assim bizarro, surreal, mais um golpe aí do Outen, né, só que dessa vez não deu certo, né, já que o vice-presidente aí do conselho anulou nessa destituição, então todo mundo que fazia parte da comissão de ética continua na comissão de ética, tá? Tivemos uma reviravolta nessa decisão aí. Cara, que negócio bizarro, mano. O que esse rapaz, chamado Outen Aires, entende de golpe é um negócio incrível. O que ele já fez de golpe no São Paulo é um negócio assim bizarro. Isso aqui é um doce que tem que sair de lá pra ontem. Um dos que mais faz mal pro clube é esse aqui.
né? É um negócio, assim, simplesmente inacreditável, cara. Tipo assim, o que ele fez agora de destituir a comissão de ética que estava julgando ele para colocar pessoas que apoiam ele, do grupo político dele, é um negócio, assim, que beira a aberração, né, cara? Beira a aberração. Aí. Mas, enfim, bom, pelo menos deu errado o que o Outen quis fazer, né? Porque tudo que o Outen quer fazer e der errado, tem que, né, ficar feliz e vangloriar. Eu tenho que ficar preocupado quando ele quer fazer alguma coisa e dá certo. Aí tem que ficar preocupado. Entendeu? Mas quando ele quer fazer qualquer tipo de coisa e dá errado, então é uma notícia boa. Sem dúvida alguma. Aí, tá bom? Ó, ontem a gente falou sobre o São Paulo. O São Paulo fechar a preparação para o jogo de hoje, né? O São Paulo fez seu último treino ontem, viajou, fechou a preparação. O Globoesporte.com tinha uma informação que a gente repercutiu também de que o Pablo Maia estava pronto para o jogo, que a tendência é que ele fosse relacionado, mas não foi. Segundo o Valentim Furlan do UOL, o São Paulo não terá Alan Franco, Rafael Tolói, Lucas Ramon e Pablo Maia para o duelo contra o Juventude nesta quarta-feira. Então esses 4 jogadores estão fora do jogo, tá? Alan Franco, Tolói, Lucas Ramon e Pablo Maia, tá? O Lucas Ramon e o Alan Franco tinham uma dúvida ali se eles poderiam ir para o jogo, né? E o Pablo Maia tinha essa situação de que ele já vem treinando com o time e que tinha a expectativa dele para o banco hoje contra o Juventude. Resumindo, nenhum desses aí que era dúvida ou que ia para o jogo, vai para o jogo. Tá todo mundo fora desse confronto contra a equipe do Juventude, né? Esse negócio aqui que o São Paulo faz com o Pablo Maia é algo super comum, né? O jogador tá recuperado, tá treinando, pode ser que vire reforço no próximo jogo. Aí chega no próximo jogo, o jogador não foi relacionado. Aí chega em outro jogo, né, mais pra frente, o jogador de novo não é relacionado. São Paulo costuma fazer isso, que é ter uma previsão já de retorno pro jogador, né, quando ele tá pronto, ele recuperado, e depois ir adiando essa volta. Isso acontece com todos os jogadores, quando tem uma lesão mais grave, né, que eu tô falando. E com o Pablo não é a mesma coisa, né, tava pronto para ir pro jogo hoje, mas São Paulo decidiu aí adiar a volta dele, então não vamos ter o Pablo Maia hoje mais uma vez. Muitos desfalques, né, cara? Por exemplo, na zaga a gente não tem o Alan Franco de novo e o Tolói, então a gente vai com Sabino e Dória de novo, né? Então, problemas, aí como eu comentei com vocês no começo do vídeo, muitos problemas aí de desfalque, de lesão. É o pior momento do ano quando o assunto é desfalque, né? A gente nunca ficou com tanto jogador de fora igual os últimos jogos e também nesse jogo de hoje contra a equipe de Juventude, né? Porque além desses aqui, pô, tem Marcos Antônio que tá fora, né? Lucas tá fora, né? Tem outros jogadores também que estão machucados aí, além desses aqui que a gente não conta para o confronto de logo mais. Beleza, rapaziada? Pra gente seguir aqui e mudar de assunto, bora falar sobre Marcos Antônio. Primeiro, pra gente contextualizar uma coisa, que é o seguinte. Ontem, o Neto, tá? Lá nos Donos da Bola, todo mundo conhece o Neto, falou que o Marcos Antônio estava acertado com o Flamengo, né? E que ele iria para o Flamengo depois da Copa do Mundo. Foi o que o Neto falou, né? Ele deu essa informação ontem lá no Os Donos da Bola. Segundo o Alexandre Vieira, o São Paulo nega veementemente qualquer acerto ou negociações nesse momento por Marcos Antônio. No entanto, o São Paulo admite o interesse em Luiz Araújo, contudo, na apuração ficou claro que a situação é a mesma do Cebolinha. O São Paulo não tem condição de pagar a liberação e também tem a questão do alto salário. A gente já sabe que o São Paulo está interessado no Cebolinha, né? É aquela coisa, está interessado no Cebolinha, Luiz Araújo, mas não tem, né, a condição hoje aí de pagar, né, um valor para conseguir a liberação desses jogadores, né? Então, é uma coisa curiosa aí. Assim, vamos lá, tem alguns pontos aqui importantes. Primeiro, eu não acredito que o São Paulo já tenha negociado o Marcos Antônio para ele ir embora depois da Copa. Isso eu não acredito, tá? Não acredito que isso tenha acontecido. Pode ser que na janela do meio do ano, pós-Copa, o São Paulo venda o Marcos Antônio para o Flamengo ou para qualquer outro time? Pode acontecer. Sem dúvida alguma. Tem aquela meta de vendas que todo ano tem no orçamento, né? Então vai ter que vender mais 150 milhões de jogador e o Marcos Antônio é super valorizado, né? O Flamengo está em cima dele desde o começo do ano, então
Pode acontecer de negociar ele no meio do ano? Pode, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, tem chance real disso acontecer. Mas eu não acredito que o São Paulo já tenha negociado ele, né? Que ele já está vendido e ele vai sair na janela do meio do ano. Isso eu não acredito, tá? Apesar que, vale ressaltar isso também, se por um acaso o Neto estiver certo e o São Paulo tiver realmente negociado já o Marcos Antônio para ele sair pós-Copa do Mundo, o São Paulo, né, que na informação do Alexandre Vieira negou, o São Paulo não vai admitir isso, porque vocês imaginam só, vendemos o Marcos Antônio agora e depois da Copa ele vai embora. E a diretoria confirma isso, cara, a torcida do São Paulo vai cair matando na diretoria. Tipo assim, vai virar um caos, né? Já tem 1 milhão de problemas, de críticas, de crise com a diretoria. Imagina se eles vendem o Marcos Antônio agora para ele sair depois da Copa. Entendeu? Então acho que até se for verdade essa informação do Neto, São Paulo também não ia confirmar. Acho que ia negar de qualquer maneira, né? Então vale ressaltar isso. Então fica agora essa questão pro meio do ano, porque é um jogador aí que tem 24 anos, se não estou enganado, do Marcos Antônio, 24, 25, é um jogador jovem ainda. O Flamengo está interessado nele, tem tempo, tem mercado em outros lugares também, então, queira ou não, fica uma preocupaçãozinha ali de que ele possa ser negociado no meio do ano, porque precisa vender jogadores, né? Então, ou o São Paulo vai ter que vender jogadores da base, como fez, por exemplo, ano passado, né? Ano passado o São Paulo doou a base, né? Foi uma liquidação da base, não foi nem vendas, foi uma liquidação total da base. Ou então vai ter que vender jogadores importantes do time titular, como por exemplo o Marcos Antônio, especialmente o Bobadilla, né? Que o Bobadilla aqui vai para a Copa do Mundo, e evidentemente, cara, que se sair valorizado da Copa, dificilmente ele volta para o São Paulo, porque é um jogador mais jovem até do que o Marcos Antônio, tem muito mercado na Europa, ele já é valorizado automaticamente só por ser um jogador de seleção. E se ele for bem na Copa do Mundo, irmão, esquece. Vai estar valorizado lá no teto e a chance de vender ele é muito grande. Então, ou o São Paulo vende jogadores importantes, como eu citei os dois aí, ou então garotos da base. A gente vai perder jogadores no meio do ano. Agora saber qual tipo de jogador, jovem ou titular, né? Enfim, claro que tem essa questão, né? Já que o São Paulo quer o Cebolinha, dá até para imaginar, pô, será que o São Paulo conseguiria, sei lá, manda o Marcos Antônio pro Flamengo, recebe o Cebolinha, mais uma quantia em dinheiro, faz sentido. Eu acho que seria um tipo de negociação, por exemplo, que o São Paulo faria com o Flamengo, né? O Flamengo já fez proposta pelo jogador, teve interesse aí, e nunca teve negociação. O São Paulo falou que queria 25, 30 de euros para poder negociar. Mas se o Flamengo chega com grana e um Cebolinha da vida que o São Paulo tem interesse, eu não duvidaria nem um pouco que o São Paulo toparia fazer negócio, né? Não tem nenhum tipo de negociação nesse sentido, só estou dando aqui um exemplo de que eu acho que o São Paulo toparia negociar aí dessa maneira, né?